Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos falar através desse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento de tal maneira que possamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, os Teus ensinamentos. Nós oramos e clamamos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Antes de eu falar sobre o estudo, eu quero falar, se vocês ouvirem algum ruído, algum barulho, é porque hoje eles estão cortando as gramas em volta do prédio, então tem uma máquina que fica cortando e fica um ruído de motor. É por isso. Amém, queridos? Então, o nosso tema hoje é santificação. Santificação. Santificação vem de santificar, que vem de santo, que significa separado para Deus, ou separado para o bem, para o que é bom, para o que é saudável, edificante, que faz bem, que é para o bem, que produz o bem. Isso é santificação. Isso é santificar. Isso é ser santo. Por isso, pecado significa exatamente fazer o que é mal e não o que é bom, ou bem. Fazer o que é errado e não o que é certo. Então, quando nós deixamos de fazer o bem para fazer o que é mal, ou deixamos de fazer o que é certo para fazer o que é errado, nós estamos pecando. Mas quando nós decidimos fazer o bem, o que é certo, nós estamos santificando a nossa vida. Isso pode ser no mundo espiritual, moral, social, em todas as áreas. Não é? Quando nós decidimos fazer o bem, em todas as áreas nós estamos santificando a nossa vida. Ou saber que às vezes nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos. Nós omitimos. Não é? Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. E aí nós omitimos. Então, quando nós omitimos ou praticamos o que é mal, nós estamos pecando. Mas quando nós fazemos o que é bem e decidimos andar pelo bem e por aquilo que é certo, nós estamos santificando a nossa vida. Lá em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, está escrito assim: o que encobre, o que esconde as suas transgressões, as suas coisas erradas, o seu pecado, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Quando nós vamos em Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, quando eu decido não fazer o que é certo e faço o que é errado, eu estou pecando. Mas quando eu decido não fazer o que é errado e fazer o que é certo, eu estou santificando a minha vida. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar e nós não ficamos concordando com o sistema desse mundo, mas nós começamos a caminhar dentro da palavra de Deus, então nós estamos santificando a nossa vida. Nós estamos mudando a nossa vida para o bem, para aquilo que é certo. Isso chama-se santificação. Então, pecar é fazer o que é errado, ou decidir pelo que é errado, do que decidir ou fazer aquilo que é certo. É fazer o mal e não o bem. Isso que é pecar. Ou omitir de fazer o bem é pecar também. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas aquele que sabe que deve fazer o bem e faz o bem, esse está santificando a sua vida. Portanto, santificação, santificar,
significa decidir fazer o certo, o que é bom, aquilo que Deus aprova. Isso é santificar, é ser uma pessoa conforme o coração de Deus e os planos de Deus. Não é? O que significa, então, santificação para nós? No mundo secular, não é? A definição e o conceito de santificação é o processo para tornar alguém ou algo santo, sagrado, separado, divino. Esse é o conceito humano das pessoas. E o conceito religioso, principalmente do mundo chamado cristão, santificação é a separação de tudo o que é considerado impuro e profano. É uma vida dedicada à consagração e devoção a Deus ou a alguma divindade ou entidade, etc. Então, santificação para o mundo cristão é quando você começa a fazer algumas coisas se separando para Deus ou para alguma coisa divina, para algo divino. Agora, o que realmente significa santificação para nós? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nós precisamos ter paz com todos. Nós precisamos procurar ter paz com todos, porque isso é santificação. Agora ele fala assim, e a santificação, que é decidir andar pelo que é certo, pelo bem, por aquilo que é bom, que edifica, não é? A santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, se eu decido caminhar por aquilo que é certo, por aquilo que é de Deus, eu verei o Senhor. Mas sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Agora, como os religiosos viviam, entendiam, e até muitos hoje ainda entendem sobre santificação. Olha que coisa séria isso aqui. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 65, o versículo 5, olha Deus usando o profeta para falar com o povo religioso, que tinha um entendimento de santificação totalmente errado, achando que estavam se santificando. Como muitas pessoas hoje pensam que estão santificando, mas não estão. Deus não estão agradando a Deus. Olha aqui, Isaías 65, versículo 5, fala assim: povo que diz, Deus está falando do povo dele, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Olha, és no meu nariz, agora Deus fala, és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Ou seja, vocês me incomodam com esse entendimento totalmente errado do que significa santificar, do que significa santificação, do que significa ser santo. A pessoa, ela assume uma posição de que ela está santificando e ela então nem cumprimenta os outros, ou cumprimenta um e outro e passa e não quer cumprimentar ninguém, até mesmo no meio do povo de Deus. Não é? Isso é uma vaidade espiritual que a pessoa está entendendo que é santificação, mas não. Isso é um orgulho espiritual. E ainda coloca as pessoas no nível mais baixo, como se elas estivessem num patamar mais alto. E Deus está falando, vocês são como uma fumaça que arde nas minhas narinas o tempo todo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 9 a 17, nós vemos aqui, não é, Jesus falando, olha aqui, a parábola do fariseu e do publicano, que foram orar no templo. Olha aqui esse texto dessa parábola, Lucas 18, de 9 a 17, fala: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros.
Tem pessoas que se consideram justos demais e desprezam os outros. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós ficamos com essa chatice, com essa vaidade, com esse orgulho, achando que estamos santificando, quando estamos muitas vezes como uma fumaça ardendo as narinas do Senhor. Então vou reler aqui, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu é uma das raízes, uma das seitas dos judeus mais severas, que procura caminhar mais severamente nas leis e ficam julgando todas as pessoas. Então, um fariseu, não é? O apóstolo Paulo, ele era fariseu, ele era doutor da lei, não é? Um fariseu e um publicano. O publicano era romano, cobrador de impostos, que era considerado como ladrão. Os 2 subiram para orar. Agora preste atenção, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele estava achando que estava orando para Deus. Não, ele estava falando do orgulho dele pessoal. Orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha que coisa horrível, não é? Tem pessoas que oram julgando indiretas para os outros, acusando os outros, arrumando confusão com os outros. E essa era a atitude desse fariseu aqui. Aí ele fala: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Ele se orgulhando dos seus rituais religiosos, porque ele era um tremendo de orgulhoso e ele estava orando de si para si mesmo e não para Deus. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador, porque eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o conceito de santificação, muitas vezes nós nos orgulhamos tanto e ficamos tão orgulhosos que o nosso conceito é totalmente errado. E nós achamos que estamos santificando a nossa vida quando nós não estamos santificando. Nós estamos apenas vivendo rituais religiosos e desagradando a Deus. Então, o que é santificação? Santificação é decidir por aquilo que é certo, por aquilo que é bom, por aquilo que edifica, por aquilo que abençoa a vida das outras pessoas e que agrada a Deus. Será que nós estamos entendendo? Não é você ficar de cara pálida e com a cabeça virada e entrar com aquele ar de humildade quando lá dentro tem um poço de orgulho e de julgamento contra a vida dos outros. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo de número 1 a 48, nós não vamos ler o capítulo todo, fala sobre Cornélio, que era um centurião romano, que ele não conhecia o evangelho e nem era judeu. E ele orava a Deus do jeito dele. E ele ajudava as pessoas, né? A tradução fala que ele dava esmolas para as pessoas, né? Porque isso é uma tradução lá da Septuaginta e principalmente do catolicismo, que fala da esmola, da esmola, da esmola. Não, ele ajudava as pessoas, ajudava muitas pessoas e ele orava a Deus, e Deus viu aquilo e Deus se agradou daquilo. Deus se agradou tanto que mandou um anjo na casa dele. Mandou um anjo falar com ele, que o Senhor falou: o Senhor viu as suas orações, ouviu as suas orações e viu como que você tem ajudado as pessoas. Por isso, o Senhor me enviou aqui e o Senhor está dizendo para que você envie mensageiros seus
à cidade de Jope, porque lá tem um homem chamado Simão, o curtidor, e esse homem, ele vai te ensinar tudo o que você precisa fazer e como fazer. Porque Deus queria salvar Cornélio, mas queria tratar também com Pedro, que era um judeu convertido, mas orgulhoso, que não gostava de pregar para gentios, e ele desprezava os gentios. Ele só ficava no meio dos judeus. Apesar de ter sido convertido a Jesus, ele ainda tinha esse orgulho dentro dele. Então Deus queria salvar Cornélio e tratar com Pedro, para que Pedro pudesse aprender realmente o que significa santificação. E quando Pedro estava lá no eirado, lá em Jope, esperando lá a hora de comer, ele teve uma visão. Antes que os mensageiros de Cornélio chegassem, ele teve uma visão de um lençol muito grande com animais de todos os tipos. E Deus falou com ele, pega, mata e come. Come esses animais. E ele falou para Deus, de maneira nenhuma, eu não como coisas imundas. E Deus falou isso com ele 3 vezes. Pega, Pedro, mata e come. Senhor, eu não como coisas imundas. E Deus falou com ele. Olha aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículos. Vamos ver os versículos 15, 34 e 35. O 15 fala o seguinte. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres imundo. Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Deus está falando, pega esse animal, mata e come, porque eu purifiquei. Deus estava falando isso com ele, porque os homens que iriam chegar, Pedro ia considerá-los como imundos e não ia querer atendê-los. E Deus falou com ele, pense nisso, o que Deus purificou, não considere imundo. E quando ele foi e atendeu aqueles homens e chegou na casa de Cornélio e viu que todos estavam ali reunidos para ouvir a palavra de Deus e que eram gentios. Então, lá no capítulo 10, versículos 34 e 35, está escrito assim, olha o que aconteceu. Depois você lê o capítulo todo. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que o teme e faz o que é justo, o que é certo, o que é bom, não é? Esse é aceitável, porque esse está santificando a sua vida. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Quantas pessoas no nosso meio são orgulhosas, achando que elas são humildes, que elas estão santificando. Não, elas são um poço de orgulho, de vaidade espiritual e de julgamento, julgando a vida das outras pessoas. Elas nem se aproximam de outras pessoas. Não é? O conceito de santificação para o mundo é de uma forma, para o mundo religioso é de outra, mas o conceito de santificação para Jesus é totalmente diferente do que todo mundo pensa. Olha no Evangelho de João, capítulo de número 17, quando Jesus estava orando ao Pai, o capítulo 17 conhecido, intitulado como a oração sacerdotal de Jesus, quando ele estava orando pelos seus discípulos, antes de ele ser preso, antes de ele ser morto, e no capítulo 17, versículo 17, olha, 17, não tem nem como esquecer, está escrito assim, olha o que Jesus fala para o Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o que é certo. A verdade é o que é bom. A verdade é o que é puro. A verdade é aquilo que agrada a Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós vamos aplicando a palavra de Deus na nossa vida, nós estamos santificando a nossa vida. Na palavra escrita e na palavra viva, que é Jesus,
dentro de nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No Evangelho de João, ainda no capítulo 15, versículo de número 3, olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Vós já estáis limpos, santificados, purificados pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos faz mais santos, a palavra de Deus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica, mas a palavra é vivida por nós, a palavra aplicada na nossa vida nos purifica e nós ficamos santificados. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, olha que coisa interessante aqui, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, eu quero que você preste bastante atenção nisso, para que você veja o que significa ser santo, o que significa santificar, o que significa santificação. Aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo de número 1 a 5, fala assim: ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, abandonarão, deixarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento e exigem as abstinências de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Exigem abstinências de alimentos, não é? Aí ele fala, versículo 4, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Será que nós estamos entendendo o que significa realmente ser santo? Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é para Deus, tudo aquilo que é apresentado diante de Deus para o bem e que é certo, é santo, é santificado, é santificação. Todo e qualquer projeto, propósito, ensino, direção sobre santificação, mas sem Jesus e o seu evangelho como base fundamental, não passa de religiosidade, de rituais religiosos. Depois você leia com tranquilidade Romanos capítulo 14 e capítulo 15, você vai ver. Não é que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem dia, esse dia e aquele dia, não. O reino de Deus é paz, justiça e paz. Leia depois Romanos capítulo 14, versículo 15. Santificação é andar como Jesus andou. Santificação é andar como Jesus andou. Santificação é ser como Jesus. Santificação não é viver uma vida isolada dos outros. É estar no meio sem se contaminar, sem se macular. O conceito espiritual, religioso de santificação ensinou que tem que construir mosteiros, que você tem que ir para um retiro, que você tem que ficar separado, que você tem que ficar longe, mas santificação é estar no meio sem se macular. É você estar no meio da confusão do problema, mas você decidir não se contaminar. Isso é que é santificação. João capítulo 17, versículo 15, lá na oração sacerdotal, uma das coisas que Jesus pede ao Pai é: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Quando nós procuramos, no meio do mundo, no meio de tudo errado, fazer o que é certo, nós estamos santificando a nossa vida.
E quando nós santificamos a nossa vida, aí nós vamos ser realmente o sal da terra, a luz do mundo. No meio de toda essa confusão, de toda essa problemática, nós estamos aqui sem nos contaminar, sem nos macular. Então, isso é o que Jesus quer de nós. Ser santo é estar no meio da confusão sem ser parte da confusão. Isso é que é santificar a sua vida. Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Lá em Mateus capítulo 2, versículos de 15 a 17. Marcos capítulo 2, de 15 a 17. Deixa eu ler aqui para vocês. Marcos capítulo 2, de 15 a 17. Olha que coisa impressionante. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, preste atenção nisso aqui, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Muitos publicanos e pecadores estavam no meio deles, e Jesus estava lá com os discípulos, no meio de todo mundo. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de remédio, de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus estava no meio de publicanos e pecadores com seus discípulos, mas sem se contaminar. Não, a pessoa acha que ser santo é ela nem chegar perto do vizinho, nem conversar com determinado irmão no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Ela é santa demais, não é? E fala lá como Isaías 65, fica longe de mim porque eu estou santificando a minha vida. Não é? As pessoas pensam que é assim, mas não é. É estar no meio, mas vivendo o que é certo, sem se macular, santificando, mas sendo luz e sal na terra. Não é? Como que eu quero ganhar a pessoa que está lá fora, ou meu vizinho, ou meu amigo, ou meu conhecido, ou meu colega de trabalho, ou meu colega de escola, seja lá de onde for? Se eu o rejeito, se eu não quero estar perto dele, mas depois eu quero que ele venha para perto de mim. Só se ele se converter. Não. Será que nós vimos isso? Leia depois esse texto aí de Marcos, capítulo 2, de 15 a 17, para que você possa entender bem o que significa ser santo. É estar no meio até dos pecadores, dos publicanos, mas sem se contaminar, mas sendo luz, sendo sal da terra. Em nome da santificação religiosa, muitos ficam antissociais. Não se relacionam nem convivem com quem não é da sua mesma fé ou que, a seu ver, não são tão santos como eles são ou pensam que são santos. Se eu sou santo, eu sou luz. Se eu sou santo, eu sou sal da terra. Então eu vou estar no meio para salgar, para dar sabor e para iluminar, não é? A minha vida com a minha dedicação a Deus é uma vida de santificação. E quando nós decidimos fazer o que é certo e o bem, nós passamos a ser exemplos para aqueles que fazem o que é errado e aquilo que não é bom. Vamos ver na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, versículos... Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de número 15 a 17. Fala o seguinte: 1 Pedro, deixa eu ver que já estou vendo 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, de 15 a 17. Perdão.
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam, que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Então, santificai a Cristo no vosso coração. Como que é santificar a Cristo no nosso coração? É andar segundo os seus ensinamentos, segundo a sua palavra, segundo o seu evangelho, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Se você ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, de 1 a 48, você vai ver as bem-aventuranças. Olha aqui que coisa impressionante. O que é santificar? O que significa santificar? Mateus, capítulo 5. Vamos ler só o princípio aqui, capítulo 5. Olha o que significa santificar. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. E ele lhes passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, humilde de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas e aos profetas que vivem entre vós. Então, santificação é viver no meio dessa confusão toda, mas viver humilde, manso, e não entrar em contendas, em confusão, tentando se justificar de um monte de coisa. Se você é bom, não fique tentando mostrar que você é bom, apenas seja bom. Não fique tentando provar que você é bom, não. Faça o que é bem e pronto, acabou. Faça o que é bom e pronto, acabou. Você não tem que ficar mostrando nada disso. Santificação é você não viver em pecado, é você fazer. Olha aqui, olha o que é santificação. Vamos ver aqui uma coisa. Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ver o que é santificação. Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 16 em diante. Só um minuto. Eu estou abrindo aqui. Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 16 a 25, fala. Aqui o 16 fala: andai, porém, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora, eu quero ler aqui, não vou falar dos pecados, não, da obra da carne, não. Eu vou falar do fruto, o fruto do Espírito, que é a santificação. Olha como que nós santificamos a nossa vida. O fruto do Espírito, ou seja, nós santificamos a nossa vida com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que é santificação. É você ter domínio próprio, dominar a sua língua, dominar o seu gênio, dominar o seu comportamento, dominar a sua índole, dominar a sua irritação, o seu estupim curto.
É isso que é santificação. É você manter uma posição que vai agradar a Deus, vai desagradar a você, o seu orgulho, a sua vaidade, mas vai agradar a Deus e vai ser bom para o seu próximo. Isso é santificação. Depois eu quero que você leia no capítulo 58 do profeta Isaías, do versículo de número 1 a 14, que fala sobre o verdadeiro jejum. Não é você ficar com fome e ficar sem comer e fazer 50 dias de jejum e 40 dias de jejum e continuar falando mal dos outros, acusando as pessoas, não. O jejum que Deus quer, olha aqui, vou ler só uma parte. Isaías, não adianta você ficar igual uma cadeira de tanto jejuar, sabe? Olha o que significa jejum, o que é jejum para Deus. E isso lá no Antigo Testamento. Olha aqui, capítulo 57, fala assim, deixa eu ver aqui se é o 57, não, 58, né? Capítulo 58. Depois você leia ele todinho. Olha aqui os versículos 6 em diante. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso, é esse que é o jejum que Deus quer. Isso é santificação. É parar de ficar acusando, parar de ficar apontando o dedo, parar de ficar falando mal das pessoas. É ajudar as pessoas. Isso é santificação. Não é ficar igual uma caveira, mas com uma vida totalmente que desagrada a Deus, que aborrece todo mundo e que aonde você chega, você só cria confusão e problema. Em nome de santificação. Isso não é santificação. No capítulo 57, versículo 15 de Isaías, está escrito assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu habito num alto sublime trono, mas eu habito também num coração quebrantado e contrito. A santidade acontece onde a eternidade habita, porque é do eterno Deus que procede toda fonte de vida para nós. Meus irmãos, santificação é ser filho de Deus e filho do homem como Jesus foi e é. Santificação é ser filho de Deus e filho do homem como Jesus foi e é. Santificação é ser e viver como Jesus em tudo na nossa vida. Isso é que é santificação. Não é essa papagaiada que o povo faz e que as pessoas ficam impressionadas. Nossa, aquilo ali é um santo. Aquela pessoa, olha para você ver. Olha a postura daquela pessoa. Só aparência. Só aparência. Santificação é ser como Jesus. É andar como Jesus, fazendo o bem, pelo bem, em prol do bem, para o próximo e para Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é santificação. Que Deus nos ajude e nos abençoe.